Tá? Então a gente tinha parado na segunda-feira falando sobre as três maneiras que a energia se propaga em qualquer tipo de sistema natural, né? Por condução, por convecção ou por radiação. Condução, a gente tinha visto que era o transporte de energia molécula por molécula, tá? Que na natureza é um processo mais demorado do que a convecção. A convecção são os movimentos verticais de matéria, assumindo-se que, né, uma parcela de ar, quando sobe e a outra quando desce, elas não trocam energia com o seu ambiente exterior. A gente sabe que isso não é verdade, né? Sempre tem um pouco de moléculas trocando energia, né? As moléculas do ar, né, de uma parcela de ar, estão sempre trocando moléculas, estão sempre trocando energia com a parcela de ar vizinha. Mas perto da quantidade de energia que é transportada por uma parcela em ascensão ou outra em descendência, essa troca aí pode ser considerada desprezível, tá? Então, dentro da atmosfera, o transporte de energia por convecção é muito mais intenso do que o transporte de energia por condução, tá? Então, acontece muito mais de o ar, quando ele se aquece, ele ficar mais rarefeito, né, por conta desse aquecimento, e aí ele subir e levando consigo essa quantidade de energia que ele absorveu aqui da superfície, sendo então substituído por uma parcela de ar descendente, tá? Porém, não é só isso, né? Acontecem outros movimentos dentro da nossa atmosfera. Além da convecção, nós temos a advecção. O que vem a ser a advecção? É o movimento da atmosfera na horizontal. A convecção é na vertical, a advecção é na horizontal. Por que a advecção vai ser importante? Porque a gente já tinha visto que a atmosfera, comparada com o tamanho do planeta, ela é muito fininha, tá? Então, veja o seguinte. Aqui. Então, a atmosfera, comparada com o tamanho do planeta, ela é uma casquinha muito fininha. Então, se você está falando da região equatorial, que é a troposfera, né, a parte útil da atmosfera, vamos dizer assim, ela tem ali até 20 quilômetros de altitude, estourando 20 quilômetros, né? Até que dá para ter alguma alturinha relevante, né, os processos de sobe e desce da atmosfera. Quando você vai aqui para as altitudes médias e para os polos, aí já é outra coisa, né? A atmosfera já é muito fininha. Então, não dá para a gente dizer aqui que a convecção vai ter uma relevância para o transporte de energia, né? Então, os movimentos dominantes da atmosfera, quando você fala das latitudes altas e médias, eles são predominantemente na horizontal, tá? Então, a gente tem o que são isso? São as massas de ar, né? As massas de ar frio que vêm do polo em direção ao Equador e as massas de ar quente que vêm do Equador, vou pegar um continente aqui, que vem do Equador em direção aos polos, tá? Então eles ficam o tempo todo trocando aqui, tá? Essa troca de massas de ar entre o Equador e o polo, tá? Então esse movimento nós denominamos de advecção, esse transporte horizontal de ar. Então esse sim, eles têm relevância planetária porque ele vai passar por milhares de quilômetros, né? Uma massa de ar viaja milhares de quilômetros, diferentemente de uma convecção aqui que teria 10 quilômetros. Não é grande coisa essas latitudes, tá? Na região tropical, sim. E por fim, as mudanças de estado físico da água, que vão ser a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, e a evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A passagem do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido também é bastante relevante para transporte de energia. Mas perto dessa passagem, né, do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, essa é que vai ser mais relevante ainda em termos de transporte de energia em escala planetária. Tá? Vamos ver por quê. Então eu apresento aqui para vocês essa substância tão simpática que é a água, tá? Quimicamente chamada de H2O, composta então de 2 átomos de hidrogênio
e um átomo de oxigênio ligados por ligação covalente, tá? Vamos ver o que acontece em termos moleculares com a água que traz para ela essas propriedades tão singulares que ela tem na natureza. Vou desenhar aqui para vocês a molécula de água, só um pouquinho. Então, nós temos aqui a molécula de água. Então, é um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês se recordam que as moléculas, para se estabilizarem, elas têm que ter 8 elétrons na camada de valência. Professora, mas isso está sendo questionado. Tá bom, mas no caso da água ainda está valendo. Tá. O átomo de oxigênio, vocês se recordam, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, no seu estado neutro. O hidrogênio tem 1. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão compartilhar aqui o parzinho. Compartilhou aqui. Compartilhou aqui, tá? Então, o oxigênio estabilizou, porque agora ele está com 6 que ele já tinha, mais 7 aqui, 8 aqui, fechou. O hidrogênio, como ele só tem uma camada na sua eletrosfera, então ele se satisfaz com 2, é o elemento mais simples que tem na natureza, né? Então, com 2 elétrons, ele já satisfaz, né? Ele já completa essa camada. Só que não é só isso aqui que acontece, tá? Por quê? Vocês que também foram bons alunos de física, de química na escola, vocês se recordam que os átomos têm valores de eletronegatividade diferentes. Tá? O que é isso? Eletronegatividade é a carência, né, a vontade de ter mais um elétron. Tá? Porque você está muito próximo de completar o octeto. Então, qualquer elétron que passar por ali, você tá louco, você vai puxar louco para você. Tá? E existe uma ordem do quanto esses átomos eles vão ser mais eletronegativos ou menos eletronegativos, que nós chamamos de fila de eletronegatividade. Tá? Regra geral, quanto mais para a direita e para cima da tabela periódica, excetuando-se os gases nobres, mais eletronegativo vai ser o elemento. Então, você seguindo essa regra, excetuando-se os gases nobres, pior que eu não tenho nenhuma tabela periódica aqui, né? Ai, caramba. Tem que mostrar, isso é melhor mostrar na tabela periódica. Peraí. Aqui. Não, compartilhar a tela. Faz aqui. Então, aqui, quanto mais para cima e para a direita da tabela periódica, mais eletronegativo é o elemento, ou seja, mais ele puxa elétrons para si, tá? Então, isso excetuando-se a fileira aqui dos gases nobres, tá? Então, o átomo mais eletronegativo que existe é o flúor, aqui, tá? Não sei se vocês se recordam até da definição, né? O que é um óxido? Óxido é quando o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da molécula. Tá? Então, OF2 não é um óxido, né? Mas enfim. O segundo elemento mais eletronegativo é o oxigênio, o terceiro é o nitrogênio, e assim vai se passando. Depois vai o cloro,
Depois aí o bromo, depois o iodo, depois o enxofre, tá? Tem uma sequenciazinha ali que é a fila de eletronegatividade, tá? Então, quando você tem, né, um átomo que é muito eletronegativo se ligando a outro que é pouco eletronegativo, que é, por exemplo, hidrogênio, lembra? Quanto mais para a direita da tabela você está, mais eletronegativo você é. Quanto mais para a esquerda da tabela, tudo bem que está muito em cima aqui, né? Mas beleza, então os átomos menos eletronegativos seriam esses daqui, tá? Mas, de qualquer forma, o hidrogênio, existe uma grande diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e esses elementos que estão aqui mais para a direita, né? Os ametais, tá? Então, quando a gente tem o hidrogênio ligado em algum elemento muito eletronegativo, que aqui no nosso caso vai ser o oxigênio, né, na ligação da água, não vai haver propriamente um compartilhamento de elétrons. Vai estar muito mais para um sequestro mesmo. Tá? Assim. Funciona da seguinte forma. Esses elétrons aqui, que originalmente pertenciam ao hidrogênio, eles não vão ficar tão pertinho assim do hidrogênio, sendo efetivamente compartilhados com o oxigênio. Vai passar muito mais tempo, muito mais próximo do oxigênio. Tá? Então a gente fala, compartilhar, né? Nós dois usamos ao mesmo tempo. Mentira! Eles não estão usando compartilhados daqui, não. Esses elétrons aqui do hidrogênio, eles vão passar a maior parte do tempo muito mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Então, o oxigênio praticamente rouba, né, os elétrons do hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Na prática, o oxigênio vai estar com excesso de carga negativa e os hidrogênios vão estar sem carga negativa, então eles vão estar com excesso de carga positiva. Tá? Então, o que nós temos aqui? A gente pode dizer, guardadas as devidas proporções, que a molécula de água ela vai se comportar como um ímã. Tá? Ela tem um polo negativo, representado pelo lado que tem o oxigênio, e um polo positivo, representado pelo lado que tem os hidrogênios. Tá? E aí vale aquela regra, né? O negativo atrai o positivo. Então, vai chegar outras moléculas de água aqui e elas vão se atrair por essa diferença de eletronegatividade que a molécula de água tem. Então, aqui próximo do oxigênio, vai chegar uma outra molécula de água aqui. Então, próximo do oxigênio vai ficar os hidrogênios da outra molécula de água. Próximo do hidrogênio vai ficar o oxigênio da outra molécula de água. Tá? E assim sucessivamente. A gente sempre vai ter essa ligação, assim, sempre as várias moléculas de água, elas vão estar se aproximando nesta lógica. Os hidrogênios de uma se aproximando dos oxigênios da outra, os oxigênios da outra se aproximando dos hidrogênios da uma. Tá? Por conta disso que acontece aqui dentro da molécula, dessa diferença de eletronegatividade que existe entre o hidrogênio e o oxigênio, que faz com que os elétrons do hidrogênio passem muito mais tempo próximos do oxigênio do que próximos do hidrogênio. Essa ligação, essa atração que existe entre as moléculas da água, essa atração elétrica que existe entre as moléculas da água, que é decorrente dessa diferença de eletronegatividade que tem entre as moléculas, nós chamamos de ponte de hidrogênio. Tá? Mais modernamente, a gente chama de ligação de hidrogênio. Ponte de hidrogênio era o nome que se usava no meu tempo. Não sei porque que está mudando agora, mas enfim. Tá? Estamos chamando agora de ligação de hidrogênio. Tá? Então, fica essa atração elétrica mesmo entre duas ou mais, né, moléculas de água. Essa ligação, ela vai acontecer sempre que eu tiver o hidrogênio ligado a um átomo extremamente eletronegativo, que são basicamente 3.
que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Vocês lembram ali na tabela, né? Os que estão mais para cima e mais para esquerda da tabela periódica. Então, sempre que eu tiver o hidrogênio ligado no flúor, no oxigênio ou no nitrogênio, vai acontecer essa ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio mais modernamente. Essa diferença de eletronegatividade que existe entre o oxigênio e o hidrogênio, nós já tínhamos visto, ela é muito forte. Portanto, a gente vai ter uma ligação muito forte também. Essa atração elétrica aqui, ó, entre as moléculas, ela vai ser bastante forte também. Então, as moléculas de água, elas são muito coesas entre si. Tá? De tal forma que não é um processo assim tão simples, fisicamente, romper essas ligações. Para eu romper essas ligações e, consequentemente, fazer com que a água mude de temperatura ou mude de estado, vocês se recordam, vocês que foram bons alunos de física na escola, o que é temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, o baile funk rolando, né? Quanto maior a temperatura, mais terrível tá ali o baile funk rolando, tá? Então, para eu fazer com que a água entre no baile funk, né, eu tenho que realmente dar muita energia para ela, tá? Senão ela vai ficar dançando valsa, tá? Fica tranquila, né? Todo mundo juntinho, quietinho, bonitinho ali. Não, para ir pro pancadão mesmo, para a molécula da água ficar agitada, ela tem que ter realmente muita energia, tá? Então, comparado com outras substâncias da natureza, a elevação ou redução de temperatura da água e a mudança de estado físico da água é um processo muito mais difícil. Pode reparar, você passa perfume, o álcool gel, alguma coisa assim, qualquer coisa baseada em álcool, né, evapora rapidinho na sua pele, tá? Quando você põe alguma coisa, a mesma quantidade de água, não evapora tão rápido assim, né? E olha que a molécula de álcool ela é bem maior do que a molécula de água. E é mesmo assim ela demora menos para evaporar, tá? E outras substâncias a gente conseguiria dar esse tipo de exemplo, tá? Então, as substâncias que estabelecem pontes de hidrogênio na natureza, todas elas vão ter pontos de fusão, pontos de ebulição, calor específico sensível, todas elas extremamente elevados, tá? Porque elas consomem muita energia para fazer a mudança de temperatura e a mudança de estado, tá? O que é a mudança de temperatura, então? É botar a gente no baile funk. Então, quanto mais eu aumento a temperatura da água, mais eu tô quebrando essas ligações de hidrogênio. Então, para quebrar essa ligação de hidrogênio, significa que a molécula tem que estar mais agitada do que a atração que elas sentem entre si. Percebe? Então, ela tem que estar com realmente muita energia aqui, tá? Isso em termos numéricos. Quanto que vai significar? Vamos pegar algumas propriedades da água. Calor específico sensível. O que é calor específico sensível? Vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês se recordam. Calor específico sensível é a quantidade de energia necessária para fazer elevar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância. Então, 1 grama de uma determinada substância, quanto de energia que eu preciso para fazer essa substância se elevar a temperatura em 1 grau Celsius. No caso da água, esse valor é de 1 caloria. Aliás, a definição de caloria é justamente essa, né? A quantidade de energia necessária para fazer 1 grama de água se elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Tudo bem que isso varia né, ao longo da evolução da temperatura da água, mas não vem ao caso, tá? Então, 1 caloria é o quanto a água consome para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Cada grama de água, tá? É o segundo maior calor específico de todas as substâncias naturais, tá? Só perde para a amônia, porque a amônia faz 3, né, pontos de hidrogênio. No caso, a água faz 2.
O que significa isso? Tá? Que a água ela vai demorar muito para se aquecer e demorar muito para esfriar. Por quê? Calor específico sensível elevado significa que ela precisa consumir muita energia para poder elevar a sua temperatura. Então, se eu quiser fazer a água passar de 40 graus para 50, eu tenho que ligar o fogão no último volume. É isso que significa o calor específico sensível. Eu preciso fornecer muita energia para que a água se aqueça. E da mesma forma, eu preciso retirar muita energia da água para que ela se resfrie. Tá? Então, aquecer a água não é uma coisa fácil, nem resfriar a água é uma coisa fácil. Isso é de suma importância para a vida no planeta, por exemplo, porque mesmo os animais de sangue frio, eles não têm uma variação tão grande assim na sua temperatura entre o dia e a noite, por exemplo. Os animais de sangue quente não contam, né? Que a gente tem outros mecanismos de manter a temperatura. Tá? Mas se o nosso sangue, né, o nosso corpo não fosse feito de água, fosse feito de metano, alguma outra coisa assim, né, que não tem um calor específico tão elevado, a gente ia se aquecer muito durante o dia, né, um jacaré, uma cobra, um sapo, que são animais de sangue frio, eles iam se aquecer muito o corpo deles durante o dia e iam se resfriar muito durante a noite. Não sei que forma de vida existiria nesse sentido, né? Mas, tipo, a vida com certeza é muito mais facilitada pelo fato de ser baseada em água do que ser baseada em outra substância qualquer, tá? Então, essa propriedade nós denominamos de homeotermia. Homeo quer dizer constância, termia, temperatura. Então, a constância da temperatura que os seres vivos apresentam, né, em virtude deles serem feitos basicamente de água. Tá? O ambiente também é assim. Né? Até os maiores desertos do globo tem um pouquinho de água. Mas o deserto é um exemplo bem importante que eu vou passar aqui. Então, tipo, tudo tem água em todo o planeta. Então, os ambientes que tem muita água, uma floresta, né? O mar, né? Ambientes que tem muita água, eles demoram muito para aquecer e demoram muito para esfriar. Então, de dia eles não se aquecem tanto e de noite eles não se resfriam tanto. Tá? É por isso que os desertos, eles têm essa variação de temperatura tão grande entre o dia e a noite, justamente porque o teor de água da atmosfera deles é bem reduzido. Tá? Então, quando você está numa floresta, vai batendo aquele sol desgramado o dia todo, né? Mas essa energia que está batendo aí do sol, ela não fica armazenada na terra, nas plantas, nada. Ela fica armazenada na água que está na atmosfera. Então, é a água que está puxando essa energia. A água é tarada por energia, ela está puxando toda essa energia. Tá? E aí, à noite, quando baixa o sol, você fala, agora perdeu toda essa energia. Não, a água guardou essa energia ao longo do dia. Então, ela vai soltando o restante do ambiente bem aos pouquinhos. Tá? Então, com isso, a floresta não fica tão quente durante o dia, nem tão fria durante a noite. No deserto, isso não acontece. Ou, pelo menos, não acontece com tanta intensidade. Tá? Então, não tem água na atmosfera suficiente para poder absorver toda essa energia do sol desgramado batendo o dia todo. Então, quem vai aquecer é o camelo, é a areia, é você. Tá? E aí, de noite, não. Né? De noite, como você não tem o sol e não teve água absorvendo energia ao longo do dia, tá? Então, todas essas superfícies que se aqueceram muito rapidamente, elas perdem energia bastante rapidamente também. Então, a areia vai mandando essa energia rapidão pro espaço de volta. Tá? Então, ela se resfria muito rapidamente. Tá? Então, ambientes que têm água, eles são caracterizados pela homeotermia. Ambientes que não têm água, não têm homeotermia. Então, tem essa variação de temperatura muito grande entre o dia e a noite. A mesma lógica vai valer para verão e inverno também. A gente vai ver daqui a algumas aulas. Tá? Segundo, calor específico latente de fusão.
O que era calor específico latente de fusão? Quantidade de energia para derreter, ou seja, passar do estado líquido para o estado... passar do estado sólido para o estado líquido, ou o contrário também, né? Vai ser negativo o valor, mas é o mesmo, numericamente. Para derreter 1 grama dessa substância. Então, para a água, são 80 calorias por grama. Por que não tem o tal do grau Celsius aí na unidade de medida? Vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês se recordam, durante as mudanças de estado, a temperatura permanece constante. Então, um copo de gelo, se eu deixar ele no congelador, a hora que ele começar a derreter, ele vai continuar no 0 graus até terminar de derreter tudo. Tá? Só depois começa a aumentar a temperatura. Tá? Então, eu preciso de cada grama de gelo para derreter, precisa de 80 calorias. Então, para eu aquecer 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. Para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso de 80 calorias. 80 vezes a quantidade de energia necessária para aquecer essa mesma 1 grama de água. Então é muita energia. É muito mais energia para derreter o gelo do que para aquecer a água. O que isso vai garantir na natureza? Que derreter gelo não é tarefa das mais fáceis. Tá? Tem um amigo meu que já participou de 2 missões na Antártida. Ele fala, cara, a Antártida ela tem 60% da água doce do planeta. Mas você morre de sede na Antártida. Se você não tiver diesel ali para você conseguir derreter a água. E olhe lá, cara, que vai muito diesel para você conseguir derreter toda a quantidade de água que é necessária para você tomar aí para suas necessidades aí ao longo de um dia inteiro. Tá? Então, o ideal seria você visitar a Antártida no verão, que ainda tem ali alguma coisinha derretendo, você consegue, né, ter água. Se for no inverno, é um negócio mais complicado. Tá? Então, é muito difícil. É muito difícil derreter gelo. Tá? Então, isso para dizer, né, não fiquem tão apreensivos assim, né, quando a gente vê essas imagens, né, de derretendo. Eu já falei para vocês na semana passada. Ai, só desprendeu um iceberg da Antártida do tamanho do Distrito Federal. E daí, cara? Olha o tamanho que é a Antártida, olha o tamanho que é o Distrito Federal. Não é um negócio tão simples assim. Tá? Que a gente olha... bicho, um cubinho de gelo que você coloca no seu copo, ele já demora para derreter. Pensa uma Antártida, pensa as grandes montanhas aí do planeta, né? Não é um negócio simples assim, derreter gelo, tá? Vai muita energia para isso, tá? Ô, prof. Oi. E sobre a notícia que a ONU... Nem esquece ONU. Esquece ONU. Meu Recife vai ser engolido. Deixa o seu Recife. Recife é lindo. Ele vai continuar lindo. Nossa, eu já vi 3 vezes só hoje. Nossa, esse ano eles estão impossíveis, cara, porque esse ano foi lançado, né, sétimo relatório, acho que foi em agosto, não lembro. Mas esse ano aguenta. Esse ano aguenta porque é minuto sim, minuto também, né, tá tendo notícia de mudança climática. Então deixa o seu Recife, vai continuar lindo do mesmo jeito. Deixa ele em paz. Deixa ele em paz. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério porque, tipo, muitos anos atrás... É assustador, né? Eu lembro quando eu tava em São Paulo ainda, eu tava dando aula num cursinho, e aí eu tava comentando essas questões aí de aquecimento global. Aí ele falou, professora, se tudo isso que você tá falando for verdade, é uma crueldade o que tá acontecendo lá no Ceará. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu sou da região metropolitana de Fortaleza, e tem muita população pobre que mora na beira da praia ainda, né? E aí tá tendo muita especulação imobiliária, né? Estão avançando, né, os prédios aí para dentro da praia. Então o que tá acontecendo? Essa população pobre que ainda mora na beira da praia, eles estão vendendo as casas deles a preço de banana para essas empreiteiras, porque eles estão achando que o nível do mar vai subir e eles vão perder as propriedades deles. E aí as empreiteiras que
que sabem, né, que não tá aquecendo nada, que não vai subir nada, compra esses terrenos a preço de banana e bota aqueles hotéis 5 estrelas, lindo e maravilhoso, assim. Eu falei, agora eu entendi, né? Falei, cara, como é que pode, né? Se o nível do mar vai subir, por que as empreiteiras estão comprando esses terrenos tudo na beira da praia? Falei, simples, é porque eles sabem que não tá acontecendo nada. Cara, o moleque ficou chocado, assim, cara. Mas é isso, deixa o teu Recife, vai continuar lindo. Não se preocupa não, né? Exato, exato, exato. Essas questões, assim, quando você está falando de litorais muito restritos, assim, é muito mais uma questão da ocupação urbana mesmo do que subida do nível do mar, né? Porque a areia da praia, ela vem do continente. Então, se você está bloqueando os rios, né? A galera vai para morar na beira da praia, a terra, rio, né? Muda completamente toda a circulação costeira. Então, a praia para de receber areia. A única pa- o mar vai levando, né? Exato, exatamente. Então é dinâmico, né? O mar vai pegando areia e o continente, né, a ilha, vai fornecendo areia. Então tem que estar esse equilíbrio. Normalmente, no momento em que o continente para de fornecer areia, porque tá tudo asfaltado, o mar continua pegando. O mar vai continuar pegando o que é dele. Né? Então o mar vai pegando e o continente não vai repondo. E aí vai sumindo a praia. Né? Então é muito mais uma questão de ocupação urbana dos nossos litorais do que de subida do nível do mar, propriamente. Né? Certo? Então onde é que que eu tava falando? Ah, então, que é difícil de derreter o gelo. E terceiro ponto, calor latente de evaporação. Então, para passar a água do estado líquido para o estado gasoso, e aí o contrário também com o sinal trocado. Então, para evaporar 1 grama de água, quanto que precisa? 540 calorias por grama. Nenhuma substância na natureza tem isso. É o maior calor específico latente de evaporação de todas as substâncias que existem na natureza. Tá? O que isso significa? Que essa mudança de estado físico da água, do estado líquido para o estado gasoso, realmente consome quantidades colossais, e é efetivamente esse o adjetivo, né? Colossais de energia. Então, quando uma parcela de ar aqui evapora essa água aqui da superfície, ela está retirando da superfície quantidades colossais de energia e mandando para o espaço. Então, as nuvens, metaforicamente, a gente pode dizer que elas atuam como grandes aparelhos de ar-condicionado. Tá? Elas pegam toda essa energia que está aqui embaixo, vai evaporar a água, né? Vai formar a nuvem, essa energia vai ser levada embora. Tá? Então, as mudanças de estado físico da água, essa sim, quando a gente está falando de transporte de energia dentro do sistema climático, moleque, essa sim é que vai realmente transportar muita energia. Né? Tanto a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, mas principalmente do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Essa sim transporta energia pra caramba. Tá? E aí vem a interrogação, que todo mundo se pergunta, tá, mas e o dióxido de carbono? Que todo mundo fala a respeito do dióxido de carbono, que é ele que controla supostamente a temperatura do nosso planeta. Então vamos comparar aqui entre os principais gases que têm efeitos térmicos na nossa atmosfera, onde é que eles absorvem, tá? O nitrogênio e o oxigênio, que são os principais gases da nossa atmosfera, eles praticamente não têm atuação sobre absorção ou reflexão de energia, tá?
Então, a gente vai contar aqui aqueles gases que são termicamente absorvedores, né? O óxido de nitrogênio. Temos aqui alguns comprimentos de onda onde ele absorve, mas, cara, a quantidade de óxido de nitrogênio que tem na nossa atmosfera é pífia. Então, deixa ele quieto. Tá? Ozônio e oxigênio. Tá? Qual é a faixa que eles absorvem? Aqui, ó, no ultravioleta, como a gente já tinha visto. Ah, então, o oxigênio absorve o ultravioleta C, o ozônio absorve o ultravioleta B. Oh, caramba, o que aconteceu? Voltamos? 1, 2, 3, testando, provando. Aí, onde é que eu estava? Aqui. Estávamos fora do ar por problemas técnicos. Retomando. Dizia eu que a aritmética. Dizia eu que a quantidade de óxido de nitrogênio que a gente tem na nossa atmosfera é pífia, então ele não nos interessa. Aqui, ó. O ozônio e oxigênio, eles absorvem na faixa do ultravioleta. Lembra que a gente tinha visto na aula passada? O oxigênio absorve o ultravioleta C para ele poder ser quebrado. E o ozônio absorve o ultravioleta B para o ozônio ser quebrado, liberando radiação infravermelha. Então, tá aqui o ozônio no ultravioleta. Aqui é a faixa do visível, que praticamente não tem atenuação na nossa atmosfera. O oxigênio pega alguma coisinha, né? Mas nada muito significativo, tá? Então, o visível, é por isso que a gente vê as coisas aqui na Terra, né? Por isso que as plantas, elas, para fazerem a fotossíntese, elas se utilizam da radiação do visível, principalmente do vermelho e do azul, tá? Então, a radiação do visível é o que a gente usa para produzir a glicose, né? As plantas. Então, tem bastante radiação visível aqui, as plantas agradecem, tá? E aí, os dois gases que têm maior responsabilidade de absorção no infravermelho, que é o que interessa para o aquecimento do planeta, né? Porque o ultravioleta não aquece, mesmo porque ele é absorvido lá em cima pelo ozônio, né? O visível também não aquece. Então, quem aquece, o raio que aquece a Terra mesmo, é o infravermelho. Tá? E lembra, a Terra emite no infravermelho, né? O Sol, ele emite aqui, ó, do ultravioleta tá infravermelho próximo, né? A Terra emite no infravermelho distante. Então, quem é que absorve no infravermelho, né? Principalmente, na nossa atmosfera, dióxido de carbono e água. Agora, vejam alguns detalhes aqui. Tá? Se vocês forem observar as bandas em que a radiação infravermelha é absorvida. Como é que eu sei isso, professora? É onde está as montanhinhas subindo, tá? Quanto mais alta a montanhinha aqui, mais esse gás absorve esse comprimento de onda, tá? Então, se você for pegar as bandas de absorção que tem a água, das duas, uma, ou as duas, ou elas são iguais as do dióxido de carbono, ou são até maiores. Então, existem bandas aqui, ó, que o dióxido de carbono não absorve, mas que a água absorve, tá? E vocês se recordam, né? Quanto mais próximo do visível, do ultravioleta, mais energético isso é, mais energia. Então, esses raios infravermelhos aqui desta região que tem mais energia, não é o dióxido de carbono que absorve, é a água, tá? Temos as bandas em que os dois absorvem, aqui, ó, essa outra banda aqui, ó, bastante, ó, a água absorve toda esta banda aqui, mas o dióxido de carbono não absorve. Tem uma bandinha aqui que o dióxido de carbono absorve, mas a água não absorve, ok?
e esta banda aqui, que o dióxido de carbono é mais eficiente para absorver do que a água. Aí você pode pensar, então o dióxido de carbono no saldo ganha ou no máximo empata com a água. Não. Porque compara a quantidade de dióxido de carbono, que a gente tinha visto na semana passada, a quantidade de dióxido de carbono que a nossa atmosfera tem e a quantidade de água que a atmosfera tem. Quanto que a gente tem de dióxido de carbono na nossa atmosfera? 0,04%. Lembra disso? Não. É isso mesmo. Tá? E quanto que a água pode ter na nossa atmosfera? Até 4%. Tá? Então a gente tem exatamente, a gente pode ter até 100 vezes mais água numa parcela de ar do que dióxido de carbono. Tá? Se assim fosse, né, se realmente fosse o dióxido de carbono, que é o rei da temperatura no nosso planeta, então os desertos deveriam ser homeotérmicos. Tá? Porque o dióxido de carbono é um gás que se distribui bem pelo nosso planeta. Ou seja, a mesma quantidade de dióxido de carbono que você tem aqui em Florianópolis, você tem no deserto do Saara. É a mesma. Por que que o deserto não é homeotérmico? Simples. Porque quem manda nesse planeta, em termos térmicos, não é o dióxido de carbono, é a água. Tá? Então, o exame deste gráfico, ele vai te revelar 3 coisas, né? Primeiro, que a água, né, a gente tem muito mais água na atmosfera do que dióxido de carbono, podendo chegar a até 100 vezes mais. Cara, quando a gente fala de umidade relativa 10%, pensa, os desertos mais secos do planeta têm umidade relativa de 10%, 5%, que seja. Se um deserto tem umidade relativa do ar de 5%, ele já tem mais água do que dióxido de carbono na atmosfera. Não existe nenhum ambiente na Terra que tenha uma umidade relativa do ar abaixo de 5%. Então, qualquer lugar deste planeta, em estado natural, a não ser em laboratório que você consegue fazer isso, tá? Mas em estado natural, qualquer lugar deste planeta tem mais água do que dióxido de carbono, tá? Podendo chegar até 100 vezes mais do que isso, tá? Segundo ponto, a água apresenta bandas de absorção de energia mais amplas e sobrepostas ao dióxido de carbono. Então a água tem regiões em que o dióxido de carbono não absorve, e quando elas coincidem, né, se sobrepõem a essas bandas, e como a água tem mais água do que dióxido de carbono na atmosfera, o dióxido de carbono não consegue competir. É aquela história do bolo. Eu tenho um bolo, a água tá a 1 metro do bolo, o dióxido de carbono tá a 100 quilômetros. Quem é que vai comer mais bolo? Quem tá mais perto, tá? Então, a água, né, quando tem energia disponível no ambiente, vai ser a água. Vai absorver, não tenha dúvida. Tá? Oi. Sim. Sim, sim. O dióxido de carbono, ele não é um poluente, lembra disso, tá? Ele tá na atmosfera, normal, tá? Então, ele é um dos chamados, né, gases bem misturados, né? Não interessa o local da Terra em que você esteja. É a mesma medição, tá? Porque ele não é um poluente. Ele se dissipa facilmente, né, pela atmosfera. Tá? E um outro ponto também bastante importante, como a água ela é desigualmente distribuída na atmosfera, ela consegue fazer um transporte de energia muito mais eficiente do que faz o dióxido de carbono, tá? Porque a água estando desigualmente distribuída, ela viaja. Então eu tenho uma atmosfera que está mais seca, ela puxa água de uma atmosfera que está mais úmida. A gente vai ver, por exemplo, isso é fundamental para a atividade dos furacões, por exemplo, mas isso a gente vai demorar para ver ainda. Mas a atmosfera, muitas vezes, ela age como uma esponja. Só para dar um spoiler, vocês lembram do furacão Catarina, que teve aqui, foi em 2004, se eu não me engano.
né? Habitualmente, os furacões no Atlântico Sul, eles não chegam tão perto do continente, né? Mas por que que esse chegou? Porque a gente estava com uma seca muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Então foi realmente um efeito esponja mesmo, né? O Rio Grande do Sul, a culpa do Rio Grande do Sul, não foi da gente, não. O Rio Grande do Sul fez essa esponja, puxando o furacão mais para próximo do continente, tá? Então acontece muito isso, né? Onde a atmosfera está mais seca, ela puxa nessas regiões da atmosfera que estão mais úmidas, tá? Então, como a água ela tem realmente essa desigualdade de distribuição pelo planeta, é justamente por isso que ela consegue transportar energia. Tá? Ela viaja, a água viaja demais pelo planeta. Tá? Então ela transporta muito mais energia com isso. Como o dióxido de carbono, ele já é igualmente distribuído pelo planeta, então ele não tem essa capacidade de transporte de energia que a água tem. Tá? Então, em virtude desses três fatores, primeiro, tem mais água na Terra do que dióxido de carbono. Na Terra não, na atmosfera, né? Se for na Terra, então nem se conta. Né? Na atmosfera tem muito mais água do que dióxido de carbono. A água tem bandas de absorção muito mais potentes, né, e sobrepostas às do dióxido de carbono. E a água tem uma capacidade de transporte, de viagem pelo planeta muito maior do que o dióxido de carbono. Então quem manda nesse planeta, desculpa frustrar os sonhos das crianças, né, não é dióxido de carbono. É a água. E uma simples olhada no mapa mundi vai revelar para você a quantidade de água que a gente tem nesse nosso planeta. Já dizia Guilherme Arantes, terra, planeta, água. Então, num planeta que tem esta quantidade de água, não se pode, é um erro crasso, a gente considerar o dióxido de carbono como um gás responsável pela regulação térmica do planeta. Se você estiver falando de Vênus, é outra história. Porque Vênus tem 96% de dióxido de carbono na sua atmosfera. Aí sim. Aí num lugar desses, a gente consegue considerar o dióxido de carbono como o grande responsável pela regulação térmica do planeta. Mas nós não estamos em Vênus. Nós estamos na Terra. E na Terra a gente tem bastante água. E a água tem essas propriedades térmicas muito mais relevantes, muito mais potentes do que o dióxido de carbono. Então, neste planeta, quem faz regulação térmica é a água, não é o dióxido de carbono. Tá ventando tanto hoje? Perfeito? Outra questão importante também refere-se a um efeito conhecido como efeito estufa, né, que é também alegadamente produzido por esses gases que têm essa propriedade de fazer essa absorção de energia no planeta. Então, qual que é a ideia? A gente já tinha visto uma figurinha semelhante aí, mas esse é um pouquinho mais complexo. Grosso modo, né, o Sol emite energia para o planeta, uma parte é refletida, beleza? Uma parte fica aqui no planeta. Em tese, tudo que o planeta recebe, ele deveria devolver para o espaço, né? Mas ele não faz isso, né? Uma parte da energia que a Terra reemite, né? O Sol manda energia para a gente reemite na forma de radiação infravermelha, né? Só que nem toda essa radiação infravermelha volta para o espaço. Uma parte dela fica retida aqui dentro, tá? Que esse é o chamado efeito estufa. Então, existe uma parcela dessa radiação que ela vai ficar, né, retida, né, reabsorvida pela nossa superfície, tá? Quando você coloca a água na jogada, a coisa muda de figura, tá? Por quê? Vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês se recordam que existe todo um cálculo a respeito da temperatura do planeta, que se não existisse esse efeito da atmosfera de bloquear uma parte da saída de radiação infravermelha para o espaço, que o nosso planeta teria uma temperatura média de 18 graus Celsius negativos. Tá? Esse cálculo foi feito pelo Arrhenius, aquele mesmo Arrhenius
que fez os conceitos de ácidos e bases, que vocês que foram bons alunos de química na escola se recordam, né? O que é um ácido? Aquilo que tem o hidrogênio na frente. O que é uma base? Aquilo que tem uma hidroxila nas costas. Tá? Quem fez esse conceito foi o Arrhenius, era um sueco no século XIX. Então, mesmo cara. Tá? Tem gente que vai dizer que o cálculo dele está equivocado, mas também não vou entrar nessa seara que não vem ao caso. Tá? Então, for the sake of argument, vamos assumir aqui, né? Se não existisse essa reflexão de energia infravermelha de volta para a Terra, a gente teria uma temperatura, né, em função da nossa distância aí do Sol, a gente teria uma temperatura de 18 graus negativos. Esse é o cálculo que o Arrhenius fez. Porém, né, se todos os gases estufa que estão atuantes na nossa atmosfera realmente atuassem na sua plenitude, eles realmente absorvessem, mantivessem aqui toda a energia que eles são capazes de manter, a temperatura da nossa superfície seria em torno de 60 graus positivos. O que também não é um negócio que a gente observa nem nos piores desertos do planeta. A temperatura média da superfície do nosso planeta ela está em 15 graus Celsius. Tá? Então acontece também alguma outra coisa que faz com que o nosso planeta não se esquente tanto assim. Vamos ver o que é. Tá? Então existe uma coisa que faz com que o planeta não seja tão frio, que é o chamado efeito estufa, mas existe uma outra coisa que também dá um curto-circuito nesse efeito estufa, né, que faz com que a Terra não fique tão quente quanto ela deveria ser. Tá? O que é isso? Também vai ser a ação da água dentro do sistema climático. Por quê? Isso daqui é um perfil de temperatura da nossa atmosfera. Tá? Essa linha, vamos pegar pela tracejada aqui. Essa linha tracejada, aqui a gente tem a superfície, aqui a gente tem a altitude, ó, 10, 20 quilômetros, né? O limite aqui da estratosfera com a troposfera depende da latitude, isso daqui. Tá? Se não existisse os fenômenos meteorológicos, ou seja, se o ar da Terra ficasse parado, não tivesse movimento, tá? Seria este perfil de temperatura que a gente observaria no nosso planeta. A gente teria uma superfície terrestre na casa dos 60 graus Celsius e conforme a gente vai subindo, iria diminuindo muito rapidamente a temperatura. Ô, professora, mas isso acontece quando eu vou para Lages, lá é mais frio. Sim, mas seria muito pior. É isso que quer dizer o gráfico. Tá? Conforme você fosse subindo, ia diminuir muito rapidamente a temperatura. Tá? Como a nossa atmosfera se movimenta, o que acontece? Muito antes, conforme a atmosfera vai aquecendo, né? Com a raio-dia, né? Começa a sair radiação infravermelha e tal. A atmosfera começa a aquecer. Muito antes dela atingir essa temperatura de 60 graus, o que vai acontecer? O ar vai ficar mais leve. Tá? Muito antes dele se aquecer grandemente, assim, ele já começa a ficar mais leve. Ele não precisa chegar a 60 graus para ele ficar mais leve. Com 20, ele já está mais levinho. Percebe? Então, não precisa o ar se aquecer tanto para ele ficar mais levinho. Não precisa o ar se aquecer tanto para poder começar a evaporar a água. E lembra, né? Evaporar a água deixa o ar ainda mais leve. Tá? Ou a gente já não viu isso? Acho que a gente não viu isso aí, né? Mas a ideia é, bater um solzinho, já começa a evaporar uma aguinha. Então, você já começou a adicionar água ao sistema climático. Então, o ar, no momento em que ele começa a aquecer, ele já fica mais levinho e ele já vai começar a subir. E esse ar começando a subir, ele já vai levando lá para cima energia. Essa energia que ele retirou daqui de baixo, ele já vai levando lá para cima, ou seja, ele vai redistribuindo esta energia, tá? Isso se o ar estiver seco, ele já faz isso. Se o ar estiver úmido,
isso é ainda mais potencializado. Por quê? Porque a água consegue carregar quantidades colossais de energia. Essa água que passou do estado gasoso, do estado líquido aqui para o estado gasoso, essa água evaporada que vai para cima formar as nuvens, ela transporta daqui de baixo quantidades colossais de energia. Então nunca que você vai ver essa superfície chegando em 60 graus. A água vai evaporar, vai subir, o ar vai ficar mais leve muito antes disso. Tá? Então aí você vai ter que essa energia, esse excesso de energia que tem aqui embaixo, ele vai ser transportado lá para cima. De tal forma que nem a superfície vai ficar tão quente, nem a altitude vai ficar tão fria. Eu tenho uma homeotermia também por dentro de toda a atmosfera, pelas diferentes altitudes da atmosfera. Deu para entender esse esquema? Tá? Então você tem que, não é só efeito estufa que acontece no nosso planeta, que é relevante para a gente entender a temperatura. Existem muitos outros mecanismos físicos mais complexos, mas grosso modo, todos eles envolvendo direta ou indiretamente as mudanças de estado físico da água. Elas sim é que vão fazer transporte de energia de forma eficientíssima dentro da nossa atmosfera. Não é dióxido de carbono. Dióxido de carbono não tem essa competência que a água tem. Tá? Tranquilo? Aí, o que eu fiz? Aí aqui eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que projetar o slide, senão ele não vai mostrar a animação. Peraí. Sem contar agora só a questão da água, vamos considerar agora a própria concepção da noção de efeito estufa. Então, como é que funciona a absorção e reflexão de energia dentro de qualquer sistema natural? Tá? O Sol manda radiação para o nosso planeta e o nosso planeta devolve energia, o nosso planeta ou qualquer outro ambiente, devolve essa energia para o espaço na forma de radiação infravermelha, no caso, para a temperatura das coisas que estão na Terra, todas elas vão emitir em radiação infravermelha, mas não é este o único mecanismo que faz a gente perder energia, não é só na forma de radiação. A gente também perde energia por meio de dinâmica de fluidos. O que vem a ser dinâmica de fluidos? É a movimentação de um fluido. Professora, o que é fluido? Qualquer coisa que não está em estado sólido. Ou seja, coisas que estão em estado líquido ou em estado gasoso. Então, para o nosso planeta, nós podemos considerar a atmosfera e os oceanos. Vão ser os fluidos. Quando eu falar de fluido, aqui eu estou falando de atmosfera e oceanos. Então, através do movimento da atmosfera e dos oceanos, é que eu tenho movimentos de convecção. Também ocorrem movimentos de convecção dentro dos oceanos. Mas no nosso caso aqui, os da atmosfera, eles são mais rápidos. Então, são eles os que nos interessam mais por enquanto. Tá? Então, a gente não perde energia só por radiação infravermelha indo embora para o espaço. Isso seria muito lento até. A gente perde bastante energia também pela movimentação da atmosfera, os movimentos de convecção, a produção de nuvens, o vento, que tudo isso, em última instância, serve para isso, pegar a energia que está aqui embaixo, levar lá para cima. Perfeito? Então, em tese, tudo que entra vai ter que sair de alguma dessas manifestações aqui. Vocês aprenderam na escola que, assim como uma estufa de plantas aquece por conta da cobertura de vidro, o mesmo efeito aconteceria com a Terra, que tem determinados gases na nossa atmosfera
que retém uma parte dessa radiação, né? Essa analogia que vocês aprenderam na escola está incorreta. Tá? Está incorreta por quê? Porque o que acontece na estufa, o mecanismo físico que acontece na estufa, não é o mesmo que acontece na Terra. O que acontece dentro de uma estufa? Onde é que você tem, né, onde é que mexe aqui, qual é o tipo de mecanismo térmico que acontece dentro de uma estufa? Na estufa entra a radiação solar, tá? E a casinha de vidro, ela não bloqueia a saída de radiação infravermelha. Professora, minha professora da escola falou que sim, que a casinha de vidro bloqueia a radiação infravermelha. Ela falou errado, desculpa. Tá? A casinha de vidro não bloqueia a radiação infravermelha. O que a casinha de vidro faz é bloquear a dinâmica de fluidos. Ou seja, o movimento do ar. A função de uma casinha de vidro é manter o ambiente com aquele ar ali aprisionado. Tá? Se você fizer a casinha de plástico, ela vai ter o mesmo efeito. Se fizer de alvenaria, não vai ter. Mas por que de alvenaria não vai ter? Porque de alvenaria não vai passar a radiação solar ali para dentro. Então tem que ser um negócio transparente. Tá? Então, qualquer coisa que você fizer, que for um material, se fizer de acrílico, não interessa. Tá? Não interessa o material que você utilize. Sendo transparente, é o que importa, né? Porque tem que passar, obviamente, a radiação solar. Tá? Mas você observe materiais que são semi-transparentes, por exemplo. Um carro. O carro tem o vidro dele que é transparente, ou seja, passa energia ali, né? Mas se você deixar o carro no sol, o que vai acontecer, né? Algumas horas depois, quando você voltar? Ele vai estar um forno ali dentro. Tá? Por que ele vai estar um forno? É por conta do ar ter ficado ali aprisionado ali dentro. Tá? Na hora que você abrir o vidro, acabou, né? Já vai circular tudo. Então, qual é a ideia? Todo ambiente mal ventilado é um ambiente mais quente do que os seus ambientes circundantes. Um ambiente mal ventilado é necessariamente um ambiente mais quente do que um ambiente ventilado. Tá? Então, sempre que eu fizer um ambiente propositalmente mal ventilado, que é o caso de uma estufa, tá? Ele vai sair a radiação infravermelha. O vidro não tem essa propriedade de bloqueio de radiação infravermelha, mas ele vai cortar a perda de energia pela movimentação do ar. Então, sempre que eu tiver um ambiente mal ventilado, ele necessariamente vai ser um ambiente mais quente. Então, é por isso que toda estufa de plantas é quente. Por quê? Porque ela é um ambiente mal ventilado. Tá? Fisicamente, sempre que eu cortar a dinâmica de fluidos, eu vou produzir um ambiente mais quente. Tá? Não é a mesma coisa que acontece com a Terra. Por quê? Porque na Terra entra a radiação solar e o que os chamados gases estufa fazem? Onde é que eles atuam? Eles atuam bloqueando. Gostaram dos meus gases estufas aqui, ó? Ó como eu desenho bem. Então, os gases estufa, eles bloqueiam, sim, a saída de radiação infravermelha. Mas os gases estufa, eles são absolutamente inócuos à dinâmica de fluidos atmosférica e oceânica. Os gases estufa não bloqueiam frentes frias, não bloqueiam correntes marítimas, não bloqueiam furacões, eles só bloqueiam energia. Percebe? Eles não bloqueiam o movimento da atmosfera. Então, fisicamente, não é a mesma coisa que acontece numa estufa. Então, quando o professor fala para você, que acontece, né, os gases estufa, eles atuam na Terra, né, da mesma forma que uma estufa de plantas, que é uma coisa que a gente aprende desde a 3ª série, cara, tá errado. Né? Fisicamente não é a mesma coisa. Tá? As estufas, elas bloqueiam o movimento do ar. Os gases estufa bloqueiam energia. Não é a mesma coisa. Tá? Então, no nosso planeta,
quando a gente bloqueia saída de energia, mas eu mantenho a dinâmica de fluidos, pelo menos no nosso atual estado tecnológico, pode ser que algum dia a gente consiga bloquear a corrente marítima, bloquear frente fria, consiga bloquear furacão. Mas a gente ainda está muito longe disso. Tá? Mas por enquanto, não temos como fazer isso. Tá? Então, nessa condição em que eu tenho bloqueio de energia, mas eu mantenho a circulação atmosférica e oceânica, essencialmente, eu não tenho como prever qual vai ser o resultado térmico disso. Eu não tenho como afirmar que isso vai se aquecer ou que vai se resfriar. Tá? Na estufa de plantas, sim, eu tenho como afirmar que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu mantive a saída de radiação, que eu cortei aqui foi o movimento. Se eu cortei o movimento, necessariamente, sim, eu vou ter essa radiação aqui, a pleno vapor, ela vai se aquecer. Aqui não. Por quê? Primeira coisa, na verdade duas. Duas coisas que a gente tem que ter em mente. Ah, mas a gente não tá mantendo mais radiação aqui no planeta? Sim. E isso não vai aquecer? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente tem a mania, o mau hábito de pensar que radiação, energia, é a mesma coisa que temperatura. Não são. Tá? Vocês que foram bons alunos de ciências, não é nem física e química, é ciências ainda, né? No fundamental. Vocês que foram bons alunos de ciências na escola, vocês aprenderam que energia produz 3 tipos. Né? Tem 3 manifestações, né? Coisas que ela produz. Né? Energia produz calor, energia produz luz e energia produz movimento. É só olhar em volta da sua casa, você vai ver que todos os seus eletrodomésticos, nem todos eles servem para aquecer. Alguns deles servem para aquecer, sim, o secador de cabelo, a resistência do chuveiro, o ar-condicionado, na verdade serve para resfriar, né, mas é a mesma coisa. Né? A geladeira e tal, né, mexe com temperatura, mas não são todos os seus eletrodomésticos que mexem com temperatura, alguns mexem com movimento. Então, o liquidificador, o ventilador, né? Então, energia, a luz elétrica, né, que se produz luz, né? Então, energia não produz só aumento de temperatura. Energia também produz movimento e energia também produz luz. Tá? No caso da atmosfera, assim, para processo climático, a questão da luz é irrelevante. Tá? Mas a questão do movimento é importante. Tá? Por quê? No momento em que eu adiciono energia no sistema climático, ou seja, os gases de estufa bloquearam um pouco da radiação infravermelha. Beleza. Não tô nem considerando aqui se é água ou se é dióxido de carbono, tá? Para esse argumento não interessa. Então, os gases de estufa bloquearam aqui a radiação infravermelha aqui no planeta. Beleza. Essa radiação toda vai resultar em aumento de temperatura? Não. Lembra? Muito antes da atmosfera se aquecer, esse ponto, ela já se torna turbulenta. Eu produzo movimento na atmosfera. Tá? Então, eu vou ter mais ar saindo aqui da superfície, levando essa energia lá para cima. Ou seja, eu posso até potencializar. Eu vou aumentar a potência do meu ar-condicionado aqui. Pode acontecer. Então, eu vou tornar o planeta uma máquina mais eficiente de remover energia para fora. Tá? Então, não é a mesma coisa. Ah, adicionei energia, vai aquecer. Não. Adicionei energia, o ventilador vai funcionar mais rápido. Ninguém pensa assim, né? Mas sim, pode acontecer, sim. Tá? Voltando aqui. Agora eu vou... Droga. Então, eu tendo... a energia, ela pode se manifestar também na forma de movimento. Ou seja, eu posso produzir... o ciclo das massas de ar fica mais intenso. Né? A velocidade do vento fica mais intensa. Essas trocas verticais de ar, né, retirando energia daqui de baixo, né, ficarem mais intensas, levar mais ar lá para cima, tá? Então tudo isso pode,
né, conduzir a um planeta mais frio ao invés de mais quente. Quando eu tenho os movimentos da nossa atmosfera intensificados. Então, o aumento de energia no planeta não é a mesma coisa que aumento de temperatura. Energia não é a mesma coisa que temperatura. Energia também produz movimento. A galera esquece disso. Tá? As coisas na natureza não se manifestam só por temperatura, elas se manifestam em movimento também, energia. Tá? Segundo ponto. Esses movimentos da atmosfera e dos oceanos são essencialmente caóticos. Tá? Vocês sabem o que é a teoria do caos? Você já deve ter ouvido falar popularmente aqui, aquela história de que se uma borboleta bate asa lá na Austrália, ela produz um furacão na Flórida. Já deve ter ouvido falar esse tipo de analogia. O que é a teoria do caos? Né? Caos, um sistema caótico, significa um sistema que é extremamente sensível às condições iniciais. Não é sistema bagunçado. A galera confunde caos com bagunça. Não é a mesma coisa. Tá? O sistema caótico ele é regido por leis. Né? Mas qualquer mudancinha lá na quinta, sexta casa decimal, assim, de um valor qualquer, né, vai produzir um efeito completamente diferente lá na frente. Sabe aqueles 5 minutos que você dormiu até mais tarde, né? E que você perdeu o ônibus, e que porque você perdeu o ônibus você chegou atrasado na faculdade e assim tá, né? Que o seu dia dá tudo errado. Cada 5 minutos que você perdeu, você tem um resultado no seu dia completamente diferente ali no final. Isso é teoria do caos. Então, por causa de uma pequena mudança ali, você vai ter um resultado completamente diferente lá na frente. A atmosfera e os oceanos, eles são sistemas caóticos. Por 2 motivos. Porque são, né? Qualquer mudancinha ali produz um resultado muito diferente lá na frente. E segundo, porque as variáveis que estão atuando são muitas. Quais são as coisas que tem na natureza que atuam sobre a atmosfera? O sol, a floresta, o vulcão, a cidade, os animais, o deserto, os oceanos, a geleira, as nuvens, a poeira cósmica. Um monte de coisa atua sobre a nossa atmosfera. Eu tenho como saber qual vai ser a contribuição de cada uma dessas esferas todos os dias? Cara, é insano. É insano a gente sentar para calcular tudo isso. Né? Então, ainda que a gente conseguisse, né? Ainda que a gente conseguisse calcular a interferência de cada um dessas esferas, né? Desses influenciadores na atmosfera, né? Ainda assim, né, o sistema continuaria sendo extremamente sensível às condições iniciais, não tem como a gente saber o resultado final. Tá? Então, por tudo isso, é completamente diferente, né? Uma estufa de plantas e o planeta Terra. A estufa de plantas é mais quente porque ela é mal ventilada, porque nela eu corto o movimento do ar. Na Terra, os gases de estufa não cortam o movimento do ar. Os gases de estufa cortam a saída de radiação infravermelha. Então, só por aí já não é a mesma coisa. Tá? Só por aí a física deles é diferente. Segundo, num sistema onde a dinâmica de fluidos é mantida, né, o resultado de um aumento do conteúdo de energia é imprevisível. Porque essa energia ela não se manifesta necessariamente sobre uma elevação de temperatura. Ela pode se manifestar sobre a forma de intensificação do movimento do ar. Né? E terceiro, esse movimento do ar é caótico. Então não tem como prever qual é o resultado. Tá? Ô professor, mas já que a gente não sabe, então, qual vai ser o resultado se a gente lançar mais gases de estufa para a atmosfera, já que a gente não sabe qual vai ser o resultado, então seria o melhor não mexer. Né? Aquilo que a gente não sabe qual vai ser o futuro, é melhor deixar como tá, né? Pra pelo menos não piorar. Pode ser que resfrie o planeta? Pode. Mas pode ser que aqueça também. Então é melhor a gente não mexer. Né? Aí vem um outro problema, que é mais outra incompreensão nossa sobre os sistemas caóticos, é que dentro de um sistema caótico não existe diferença entre ação e inação.
No momento em que você insere gases estufa na atmosfera, você está interferindo sobre a atmosfera. Beleza. No momento em que você decide não inserir a gases estufa na atmosfera, você também está interferindo na atmosfera. A gente pensa, se eu inserir gases estufa na atmosfera, eu vou ter um resultado. Se eu não inserir, eu não vou ter resultado. Vai. Dentro de um sistema caótico, as coisas acontecem independentemente se teve uma ação ou se teve uma inação. A gente pensa, se eu não mexer, não vai acontecer nada. Vai continuar mexendo. A atmosfera continua se movendo. Não interessa o que você faça. Não interessa a sua intervenção sobre a atmosfera, ela vai continuar se mexendo. O Sol vai continuar mandando energia, os vulcões vão continuar funcionando. Então não é a sua decisão de não inserir dióxido de carbono na atmosfera que vai fazer uma transformação dela. Não é você que manda na atmosfera. Tem uma historinha, a gente, para quem conhece a história de São Francisco de Assis, foi o dia dele na semana passada, por isso que eu estou dizendo. É uma historinha de São Francisco de Assis que conta que tinha um lobo. O lobo vivia atacando as propriedades ali da vizinhança e tal, roubava galinha e tudo mais, E aí a galera ficava com muito ódio disso. Tem que matar esse lobo porque ele fica roubando as nossas galinhas, fica roubando os nossos animais pra matar. Aí São Francisco de Assis chegou lá pro lobo e falou assim, lobo, vamos fazer um negócio? Por que você faz isso? Por que você ataca as galinhas e tal? Falou, porque eu tô com fome. Eu preciso comer. Mas não pode, lobo. As galinhas não são suas. Vai lá, não, você tá prejudicando a galera. O lobo, mas o que eu faço? Eu preciso comer. Falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a comunidade aqui, eles vão se comprometer a te dar carne todo dia. E aí você se compromete a não roubar mais as galinhas da vizinhança. Fechado? Fechado. E aí deu certo. Aí o lobo não atacou mais as propriedades da vizinhança e aí a vizinhança ficava alimentando o lobo todo dia. Quem olha essa historinha fala, meu, coisa ridícula, tá falando sério? Que São Francisco de Assis conversou com o lobo mesmo? Ele fez esse trato com o lobo mesmo? Coisa ridícula, né? É tão ridículo quanto o que nós estamos querendo fazer com a atmosfera. A gente tá falando pra atmosfera, olha, atmosfera, eu prometo que eu não vou mais lançar dióxido de carbono em você, tá? Mas você promete fazer uns furacões mais calmos, assim, porque a gente não tá aguentando? A atmosfera vai lá pra você e falar, tá, prometo, tá? Beleza. Se você acredita que a atmosfera vai te responder assim, que a atmosfera vai fazer um trato contigo, você deveria acreditar na historinha de São Francisco de Assis que fez o trato lá com o lobo. Tá? Porque que uma você acha ridícula e a outra não. As duas são igualmente ridículas. Tá? Não se faz pacto com a natureza. A natureza não está nem aí para o que você pensa dela. Tá? Não interessa se você lança, se você não lança dióxido de carbono na atmosfera, ela vai continuar o comportamento dela do mesmo jeito. A gente estava falando agora há pouco, sobre o mar. Porque o mar ele vai avançando, ele vai recuando. Cara, o mar não tá nem aí para quem mora na beira da praia. Ele vai pegar as coisas que são dele, não tá nem aí. Se você ocupar a faixa de areia, ele vai pegar a faixa de areia. Se você não ocupar, ele vai continuar pegando também. Nada na natureza tá nem aí para a maneira como você se utiliza dela. A natureza vai continuar agindo do mesmo jeito que ela sempre fez. Então não tem essa da gente... Oi, fala! Eles estão... Tá vazando já. Eles fizeram o primeiro sarcófago ali em cima de Chernobyl. Ficou bom por um tempo, beleza? Fizeram o segundo sarcófago, ficou bom por um tempo. Agora tá precisando fazer um terceiro. Não tá sendo mais suficiente. O problema é que a Ucrânia tá completamente quebrada economicamente. Então não tem como eles...
Chernobyl? Ali nada, aquilo é completamente estéril. Há quem diga que não. Eu tenho uns amigos que dizem que já tá útil ali. Mas a ideia ali, aquilo ali não é radiação infravermelha. Quando a gente está falando em radiação aqui, não é o mesmo tipo. Existem diferentes tipos de radiação. A radiação que a gente tem em Chernobyl são radiações de comprimento de onda menor, que são mais nocivas. Tá? Aqui a gente está falando de infravermelho. Tá? Não é o mesmo tipo de radiação. Tá? Mas em termos de quantidade de radiação que tem ali, ainda é bastante alta. Eu tenho uns amigos que dizem que não, mas eu tenho cá minhas ressalvas. Tá? Mas a ideia é que aquilo tá tudo contaminado, estaria condenado assim pelos próximos 500 anos, assim, mais ou menos. Tá? Uhum. Sim. É, usina e coisa de bomba. Eu tenho uma amiga que é neta de pessoas que viram a bomba de Hiroshima, né? A mãe dela é de Hiroshima, japonesa nata mesmo, mas mas ela era pequena ainda, né? Ela já tinha. Ela já era nascida quando explodiu. Ela não era nascida ainda quando explodiu a bomba, mas a mãe dela, né, a avó dessa minha amiga, era, né? E ela mora no Brasil, ela nasceu no Brasil, essa minha amiga e tal. Mas todo ano eles têm que fazer exame de prevenção de câncer, ela, os irmãos, todo mundo, porque tem risco de desenvolver câncer. Tipo, a avó estava em Hiroshima, mas eles têm que fazer. Isso vai passando de geração, sim, é terrível. Né? É que radiação é tudo é energia. Então a gente tem que saber fazer essa distinção também, né? Existe radiação infravermelha, existe radiação visível, ó, a luz do sol, a luz das coisas que estão ao seu redor, é radiação visível. Qual o problema que isso causa? Nenhum, né? É energia, tá? Então tudo que é energia a gente chama de radiação. O que a gente tem que saber é diferenciar os tipos de radiação. Aquilo que a gente viu na... Deixa eu mostrar a figurinha aqui. Não tinha mostrado uma figurinha? Aqui, ó. O espectro eletromagnético. Então, tudo aqui é radiação. Ondas de rádio é radiação. Micro-ondas é radiação. Raio-x é radiação. Então, quando a gente fala de radiações perigosas mesmo, são essas aqui, ó. Raio-x, raio gama, né? Que são o que é emitido ali de uma usina atômica, por exemplo. Né? Ultravioleta, né? Esses aí são mais perigosos. Mas, tipo, o infravermelho, que é o que a Terra emite, não. Né? Isso não é significativo. Tá? Então, é isso que a gente tem que diferenciar. Né? Existem muitos tipos de radiação. Né? Então, não é a mesma coisa. A radiação que emite Chernobyl não é o mesmo tipo de radiação que emite a Terra, por exemplo. Tá? É uma outra confusão bem importante, né, que a galera faz também. Certo até aqui, crianças? Então, né, é isso que eu queria que vocês retivessem, né? Primeiro, o efeito estufa, né, que existe nas plantas não existe na Terra, tá? Não é a mesma coisa. E ainda que existisse, ainda que o efeito estufa existisse na Terra, né, os resultados dele são imprevisíveis. Né? A gente não tem como afirmar que vai aquecer ou que não vai aquecer. E ainda que a gente decidisse, né, não vamos mexer, cara, a sua decisão de não mexer, ela já tá mexendo. Né? A atmosfera não se comporta da maneira como a gente deseja. Né? Não existe ação nem inação dentro do sistema climático. Perfeito até aqui, crianças? Com isso, nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Tá? Alguma questão? Pra mim foi respondido. Aham. É. Isso. Uhum.
É bem difícil. Então a gente tem que saber diferenciar, né? Quais são as diferentes formas aí de radiação, tá? Imagina aqui. E pode ficar tranquilo que Recife, Fortaleza tão tudo de boa aí. Estamos. Floripa, estamos bem. Estamos tranquilos. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês, crianças. Bom restinho de semana, tá? E até segunda-feira. Obrigada pelo Feliz Dia dos Professores.